na reunião da FENAM foi muito importante essa nova encaminhamento que a FENAM está tendo de trazer, né, todos os sindicatos para a reunião da FENAM. Então, eu estava presente, né, foi convidado todos os presidentes de sindicatos dos estados para essa reunião, muitos estavam lá, e essa nova, vamos dizer, esse novo modo de fazer é muito interessante, né, porque traz as bases mais para perto da FENAM, né, para que a gente possa, com essa sintonia mais perfeita entre os sindicatos de bases regionais e a sua federação, levar mais benefícios e que tenhamos melhores resultados em relação às lutas para a classe médica. Bom, e na reunião da Consul, hoje no Conselho Federal de Medicina, o que ficou bem marcado na reunião é essa nova movimento que a gente vai fazer em relação aos planos de saúde, essa recomendação do Conselho para que as consultas sejam tiradas, né, da relação entre os médicos e os planos de saúde, e esse movimento vai ser muito importante para a classe que há muito vem sofrendo com essa relação desigual, né, entre médicos e planos de saúde. Olha, eu acho que é muito feliz a ideia do novo presidente, o Geraldo Ferreira, em chamar os sindicatos dos médicos de todo o país para que a gente possa realmente, nesse momento, se informar e informar a todos o que ocorre nos estados, porque pelo fato de o Brasil ser um país continental, isso dificulta muitas vezes a informação dos estados. Então a FENAM chamando os estados, chamando os sindicatos, para que a gente faça uma reunião ampliada, isso é muito importante, é extremamente positivo. Hoje, aqui no Conselho Federal de Medicina, os sindicatos do Brasil aqui presentes na reunião da Consul, é interessante, porque nós estamos tentando trabalhar uma nova prática, principalmente o fato de o Conselho Federal estar orientando os médicos do país para que a consulta médica fique fora da negociação do plano. Então, isso é importante porque nós temos colegas, principalmente lá no Ceará, que sofrem pelo fato de a consulta ser um preço muito baixo e o médico que só faz consulta, dificilmente ele consegue manter o seu consultório, pagando os encargos, a sua secretária, com consultas VIS. Então é importante que a consulta fique fora dos planos de saúde. A importância da unidade das entidades médicas. Hoje estamos no Conselho de Medicina, totalmente integrados, FENAM, conselhos e associações médicas, para defender os interesses dos médicos. As lutas estão se encaminhando no sentido de resgatar a dignidade médica. Isso é o que nós vemos com mais atenção, porque as bases precisam sentir que seus representantes estão voltados para resgatar a autoestima do médico e os seus honorários que estão rebaixados, como também as melhoras para a saúde pública. Primeiro item destacar a união, né, e a abertura para a participação de todos os sindicatos do Brasil nas discussões que são mais nacionais dentro da FENAM. Com relação à reunião de hoje da Consul ampliada, é o avanço que nós tivemos no PLS 276/2004, que regulamenta a necessidade de contratação dos médicos referenciados pelas operadoras de plano de saúde. Esse PLS está na CCJ e nós estamos tentando um avanço, negociando com o deputado Fábio Tradi, que será o relator deste PLS na CCJ. Com relação a outubro, nós esperamos que a gente avance. A posição do nosso Estado é que existe uma paralisação de forma progressiva e mais eficaz na exigência de regulamentação e de atualização dos valores dos procedimentos da consulta médica. Essas reuniões que estão sendo feitas sistematicamente, inclusive a reunião de hoje, de ontem e de hoje, elas mostram um importante passo da FENAM na diretoria do Dr. Geraldo
no sentido de descentralização das decisões. É muito importante a reunião dos sindicatos de base, trazendo a sua problemática, discutindo soluções. Então é importante essa descentralização para que o movimento sindical realmente tenha um sentido de baixo para cima, das bases, para a sua diretoria tomar as decisões. E não, por vezes, decisões que não chegam às bases para um plano de ação mais concreto. Foram discutidos assuntos muito importantes, inclusive o qual nós estamos agora discutindo aqui no Conselho Federal de Medicina, sobre a saúde suplementar, sobre a atuação, vamos dizer assim, praticamente inconstitucional do CAD, cerceando os direitos sindicais. Estamos discutindo sobre os planos de saúde, na qual a ANS não comparece representando uma parcela que é o trabalhador médico, né? Ela infelizmente representa mais os interesses econômicos, mas estamos numa luta, estamos unidos, as três entidades, o Conselho Federal, a Federação Nacional dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, estão extremamente unidos nesse momento, que é um momento de dificuldade, tanto para a saúde da população, né, correndo em risco a saúde da população pelo mau atendimento, e também a própria profissão médica, a classe médica está em risco, inclusive que não só na saúde suplementar, mas no próprio SUS, na saúde pública, há um desmanche da saúde pública, e nesse desmanche está sendo entregado o patrimônio público para terceirizações, como por exemplo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que está aí para substituir os hospitais públicos federais, com a destruição da carreira pública. Temos aí as terceirizações criminosas que ocorrem no nível municipal, estadual, nível federal. Então, todas essas questões, né, podemos citar também o plano de carreira e salários, que cada vez mais longe do médico conquistar, e há uma certa, nas conversas com os gestores, isso vai se arrastando, e nós não estamos tendo os resultados satisfatórios. A participação da FENAM no debate em torno das distorções presentes do projeto, na lei resultante do projeto de conversão da MP 568, é um aspecto de grande relevância, porque a FENAM e o Sindicato dos Médicos eles se inserem efetivamente no processo de negociação. E a representação dos médicos fica garantida. Então, o encaminhamento da nossa reunião ele foi fundamental e servirá para orientar os sindicatos a convocarem assembleias nos seus estados para que discutam com os médicos do Serviço Público Federal quais serão as medidas político-administrativas a serem tomadas. O que nós podemos destacar no âmbito da saúde suplementar é o debate do qual participamos aqui na reunião da Consul ampliada, onde se delineiam as condutas, né, a serem adotadas pelo movimento médico em face das operadoras de plano de saúde que, na verdade, deixam de atender até mesmo às instruções normativas e as resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a nossa expectativa é que as deliberações aqui tomadas sejam encaminhadas para os médicos da base e, no curso do mês de outubro, as manifestações encontrem corpo de maneira a estabelecer o convencimento político das operadoras, para que as operadoras utilizem, né, e façam a negociação e corrijam de maneira eficaz, né, a remuneração dos médicos nessa esfera. A Federação Nacional dos Médicos, ao reunir os seus sindicatos de base, proporciona sem dúvida a ampla discussão das principais pautas para a classe médica hoje no Brasil. Quando você consulta essas bases, você traz maior significância de representatividade do que pensam as bases. Quais são as principais reivindicações dos estados e o que esses estados podem oferecer de sugestões para a Federação Nacional dos Médicos para buscar a melhoria do exercício da profissão neste país. Sem dúvida, o papel da FENAM é de fundamental importância em trazer, reunir, aglutinar esses médicos na busca de soluções para o exercício da medicina no Brasil, que hoje passa por um momento conturbado. Eu gostaria de apreciar que a situação da empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, é sem dúvida um ponto que a gente deve focar e deve buscar, inclusive na justiça, através dos meios judiciais, a validação da existência dessa empresa, da administração desses hospitais, porque o serviço público não pode ser tratado como uma mercadoria.
com a privatização que está ocorrendo desse serviço público, que retira a chance da população brasileira de reivindicar os seus direitos constitucionais básicos. Então nós não podemos admitir que continue essas terceirizações, quarteirizações do serviço de saúde nesse país. A FENAM, sem dúvida, tem um papel muito importante a exercer nesse sentido. A iniciativa da FENAM, da atual gestão, de reunir os representantes de sindicatos do Brasil inteiro na sua sede para discutir os problemas que envolvem a categoria médica em cada estado, é uma iniciativa realmente muito importante, que merece todos os nossos parabéns. Inclusive, nós do Sindicato do Pará até propomos ao novo presidente que faça essas reuniões de forma itinerante, para contemplar todos os sindicatos, no momento em que, quando a reunião for na sua sede, esses sindicatos locais poderiam aproveitar para reunir imprensa, reunir autoridades, com a presença de diretores nacionais, valorizar essas reuniões e trazer à tona assuntos de relevância do seu sindicato local. Portanto, esse detalhe dessas reuniões são bastante valorizadas pelo Sindicato do Pará. Em relação à reunião no Ministério do Planejamento, embora não tenha sido, ao nosso ver, uma reunião vitoriosa, mas abriu um canal de negociação com o Ministério do Planejamento, que já reconheceu, através do seu representante, que os médicos foram prejudicados nesse processo todo da aprovação da medida provisória 568, que foi transformada em lei, e, portanto, que há necessidade de se construir uma mesa de negociação para tentar corrigir essas distorções e, portanto, repor aqueles prejuízos que os médicos tiveram com isso. É claro que nós, das entidades médicas, não podemos só ficar esperando que isto aconteça, mas continuar um movimento no sentido de discutir isso amplamente entre a categoria médica e, ao mesmo tempo, forçar para que essa mesma negociação comece o mais rápido possível, para discutir se realmente uma carreira para o médico, ao nosso ver, a única forma de corrigir definitivamente todos esses problemas que afligem a profissão do médico no Brasil. E o terceiro ponto é esta reunião que está se tendo agora, que envolve os planos de saúde, portanto, a saúde suplementar no Brasil. Este é um problema gravíssimo, porque o médico, ao longo do tempo, se submeteu à vontade e de forma ditatorial dessas empresas de plano de saúde, que dizem as regras com as quais os médicos devem exercer a sua profissão. Isso é um absurdo e inadmissível. Achamos que as entidades médicas deveriam começar imediatamente um projeto no sentido de tentar imprimir ao médico de novo, retomar a administração da sua vida profissional. Portanto, o descredenciamento dos planos de saúde, à medida, começando desde já, o trabalho de convencê-los de que isto é a única forma de retomar a administração dos seus consultórios e, portanto, repor os ganhos necessários com o exercício da medicina, portanto, da sua profissão, e poder realmente oferecer aos nossos pacientes medicina de qualidade de acordo com o que a ciência dispõe hoje. É impossível se fazer medicina séria com consultas de 10, 15 minutos, que é o que é possível fazer com os honorários que estão sendo pagos atualmente. Então, nós pensamos que é mais importante um trabalho
trabalho a médio prazo de conscientização do médico de retomar a administração independente do seu consultório, deixando o plano de saúde de lado. O plano de saúde serve para que os usuários tenham direito à internação hospitalar, à realização de exames de auxílio diagnóstico, mas jamais para envolver o pagamento de honorários médicos e inclusive não só de consultas, mas também de cirurgias, de procedimentos médicos. Eu acho que essa foi uma iniciativa muito boa da FENAM. Eu acho que a FENAM estava precisando se aproximar muito das bases, vai fazer diferença. Eu acho que fazer uma reunião com os presidentes de sindicatos e com os outros dirigentes, eu acho que vai fazer uma diferença grande, porque você vai ter uma noção exata do que está acontecendo nas bases, vai agregar. Não são reuniões deliberativas, mas eu acho que são reuniões políticas extremamente importantes e vai aproximar muito a FENAM das bases. Eu acho que foi uma iniciativa excelente, nós na Bahia estamos de pleno acordo e confiantes muito na gestão de Geraldo. Eu acho que esse aspecto que ele tem abordado da agregação é muito importante.